Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Celebramos hoje a grande Santa Isabel da Hungria. Essa mulher que foi determinante para a unidade dos reinos, depois de uma vida de sofrimento no seu matrimônio, fica viúva e se dedica aos pobres. É uma franciscana. E hoje a igreja onde estão as relíquias de Santa Isabel da Hungria, hoje é uma igreja luterana, porque na reforma muitas igrejas foram tomadas pelos luteranos, e então é uma igreja onde estão as relíquias e bem conservadas, bem cuidadas pelos nossos irmãos luteranos. Então, é a padroeira da UFS, junto com São Luís, rei de França. Peçamos hoje pelos nossos irmãos franciscanos seculares. Hoje, na leitura, nós temos a narração do martírio dos irmãos Macabeus, que dão o nome a estes livros. Então, é a história do martírio de uma mãe com 7 filhos, que em um só dia vê martirizado todos os 7 filhos. A parte do martírio dos 6 primeiros nós não temos na leitura de hoje, mas nós temos um martírio do último. Nós estamos sempre aqui sob Antíoco IV Epifânio, e naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe. E o rei quis obrigá-los a comer a carne sacrificada aos ídolos. Então, num só dia, essa sua mãe viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Aqui já começa uma questão séria para nós. Nós vemos essa narração, mas que sentido tem para nós isso? Uma mãe que vê martirizar por causa da fé 7 filhos. Então, nós, que relação tem o encontro com Deus, o viver a sua palavra? De fato, tem valor para nós a fé, a dedicação ao Senhor? Suportaríamos o próprio martírio e, sobretudo, ver o martírio de 7 pessoas que nós amamos? Ou mais rapidamente nós diríamos assim, abandona essa fé para salvar a sua vida? Talvez a vida dessa terra tenha nos contado muito mais do que a vida na graça, do que a vida com o nosso Deus. Então, cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na sua língua, na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas estranhas, não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso o Criador do mundo, que formou o homem, vos dará de novo o espírito e a vida. Então nós temos aqui de novo o livro dos Macabeus é recheado dessas pequenas e simples profissões de fé da ressurreição, que cada um de algum modo vai acrescentando algum elemento. E nós temos depois o martírio dos 6 primeiros e chega o martírio dos mais jovens. Vendo que o jovem não lhes prestava nenhuma atenção, o rei, olhando a mãe, exortou-a a dar conselho ao rapaz para que salvasse a sua vida. Então, depois de insistir com esse jovem para comer e ele não aceitar, o rei vai pedir então para que a mãe vá até ele, para que aconselhe a ele comer, para que ele poupe a própria vida. E ela se aproxima e vai dizer assim: filho, tem compaixão de mim. Vai dizer toda a relação: eu estive grávida, te amamentei por 3 anos, cuidei de você. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus fez o mundo. Não tenhas medo desse carrasco, o rei, não tenha medo do rei. Aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te como eles, os irmãos, no tempo da misericórdia. De novo, uma fé na ressurreição. Então esse rapaz vai se levantar e vai dizer assim: que esperais? Pensam que eu vou comer carne profana? Não, e a ti, ó rei, não escaparás das mãos de Deus.
e assim é martirizado o 7º dos filhos. Então, e essa mãe que está ali, com toda a força, sustentando seus filhos na fé. Eu gosto muito de recordar os tantos mártires pela fé da invasão holandesa, e que nossos conterrâneos brasileiros do Rio Grande do Norte, que estavam ali e cada um afirmava a fé, era assassinado, martirizado, mas a comunidade vendo e chegava para o outro também afirmava a fé. Então, sustentemo-nos na fé. Sustentemo-nos na fé como essa família da leitura de hoje, como comunidade. Hoje no Evangelho, nós encontramos de novo com Jesus. Já depois de ter feito o último milagre, Jesus conta-nos uma parábola, porque estavam perto de Jerusalém e muitos pensavam que o reino de Deus ia logo chegar. Então, vejam bem, nós devemos sempre pensar que as parábolas, elas são contadas para um aspecto e às vezes todo o corpo da parábola não tem muita lógica com a nossa fé. Isso acontece com a parábola de hoje. O Senhor conta de um homem nobre que partiu para o exterior. E ele pegou, então, deu a 10 empregados 100 moedas e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam. Então foram e disseram: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Contudo, ele foi coroado como rei. Então, este homem que é odiado, que é a imagem de Deus, este ódio aqui é que não tem muita lógica no contexto da relação com Deus, mas também vamos aprofundar sobre isso. E quando ele volta, ele chama o primeiro dos empregados. Senhor, aqui eu recebi 100 moedas e renderam 10 vezes mais. O Senhor dá 10 cidades para ele governar. O outro 5 vezes mais, o Senhor dá 5 cidades. E o outro, então, o terceiro, vai dizer assim: eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebe o que não deste e colhes o que não semeaste. E o servo vai dizer, vai ouvir do Senhor: servo mau, eu te julgo pelas tuas palavras. Já que você sabia que eu era tão severo ou tão mau, porque você no mínimo não colocou o dinheiro no banco para que rendesse alguma coisa, e vai dizer: arranca o dinheiro deste homem e dá àquele que tem 1000. Os outros empregados vão dizer assim: Senhor, ele já tem 1000 moedas. E a resposta do Senhor: aquele que tem será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até o que tem. E quanto àqueles que não queriam que eu fosse coroado como rei, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Olha, meus caros, assim como outras parábolas que nós encontramos com igual teor, essas parábolas enfrentam uma questão da imagem que se tem de Deus. E essa imagem que é reforçada em 2 momentos. O terceiro servo, que vai pensar assim, que o Senhor é um carrasco cruel que tira da onde não plantou, é uma imagem que pode acontecer na vida de cada um de nós, de perverter a imagem de Deus para uma imagem de Deus que não é misericordioso. Tantas coisas que nós pensamos equivocadas do nosso Deus que decorrem disso. Mas tem também uma outra questão, aqueles concidadãos que vão para pedir que o rei não seja coroado, e que nasce também, aqui também nós podemos ver isso, uma imagem deformada de Deus ou da relação nossa com Ele ou dele conosco. Mas a parábola aqui fala do nosso empenho pelo reino, ou seja, nós receberemos do Senhor e recebemos sempre graças. E o que nós fazemos com tudo isso? Então, o primeiro servo lucrou 10 vezes mais, o outro 5 vezes mais. Todos eles recebem elogios do seu Senhor. Então não importa muito a nossa produtividade, digamos, mas sim que nós, de tudo aquilo que recebemos do Senhor, de todas as graças, dos sacramentos que participamos, da comunidade que participamos, da palavra de Deus, a caridade que fazemos, tudo isso que nós recebemos como graça dentro da comunidade cristã, que possa produzir fruto na nossa vida. E que isso também nos ajude, caríssimos, a mudarmos a imagem de Deus para a imagem de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um bom dia,
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.